بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي والنسائي. عن سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa lição de hoje vamos falar acerca do martírio. Martírio, tipos de mártir, por aí em diante. Portanto, nós temos o versículo do Corão onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: aqueles que são mártires, aqueles que sucumbiram, aqueles que morreram pela causa de Allah, defendendo uma causa de Allah, ou nesses requisitos que os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam mencionam, eles são considerados de mártires. Mártires ou shahid são aqueles que têm uma das posições muito elevadas no paraíso, posição que será muito invejada pelos crentes no geral, e é uma posição que está junto praticamente aos profetas, aos verazes, é a posição do mártir. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquele que morreu pela causa de Allah, combatendo no caminho de Allah e na causa de Allah, Allah diz: não considere eles sequer como mortos, mas sim são vivos, estão vivos e são providos por Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira como Allah subhanahu wa ta'ala sabe, e nós ignoramos esta maneira, mas acreditamos que efetivamente isso é o que acontece conforme o Corão menciona, mas não é da forma que nós entendemos. Allah diz: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Não pensem que aqueles que foram mortos pela causa de Allah ou no caminho de Allah, não pensem que eles estão mortos, mas estão vivos e são providos por Allah subhanahu wa ta'ala. Quem são mártires? Quando nós falamos de shahid, a primeira percepção do shahid ou do mártir é aquele que morreu combatendo no caminho de Allah, no jihad, combatendo na defesa da causa islâmica. Este é considerado como mártir, como shahid. E obviamente não é qualquer um que pode levar a sua espada, a sua arma e sair, começar a lutar com as pessoas. Existem procedimentos válidos, aceitos, para que seja considerado como shahid, ou como uma guerra santa, como por exemplo estar num Estado islâmico, onde o governo é islâmico e pelas causas definidas e determinadas pelo Sharia, a pessoa liderado por um amir, e ele ordena que haja essa saída para defender o Islã. Portanto, é nesta perspectiva, conforme aconteceu no tempo do profeta, assim como no tempo dos Khulafa al-Rashidin e na melhor época. Existem vários tipos de shahid, de mártir. A primeira categoria é essa mesmo que acabamos de mencionar, aquele que morre pela causa de Allah, lutando para defender os interesses islâmicos. Neste hadith que foi mencionado no Tirmidhi e no Nasai, na autoria de Sa'id bin Zayd, que é um dos Ashar Mubashirina bil Jannah, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que são dentre os habitantes do paraíso, os 10 sahabas que receberam boa nova do paraíso. Ele narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Aquele que for morto na defesa dos seus bens, foi morto a defender seus bens, este é considerado também como shahid, como um mártir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Aquele que for morto defendendo a sua religião, este também é shahid, defendendo o Islã, este também é shahid, é mártir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Aquele que morre defendendo a sua própria vida. Não é direito à vida e direito de todos, é um direito sagrado,
Portanto, ele morre defendendo a sua própria vida, é considerado também como um mártir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. E aquele que é morto defendendo a sua família também é considerado como um mártir. Existem outros ahadiths que possam ser conjugados com este, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquela mulher que, ou por outra, al-mabtun, shahid, aquele que morre por problemas intestinais, é considerado também como mártir. Aquela mulher que morre no parto é considerada também como mártir. Aquele al-hariq, aquele que morre carbonizado, é considerado como mártir. Sahib al-hadam, aquele que morre algum obstáculo caiu sobre ele, é considerado também como mártir, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou al-ghariqa, aquele que morre afogado, é também considerado como mártir. Portanto, são várias categorias, mas não quer dizer que junto com essa morte haja um suicídio, não. Nós estamos a falar do suicídio. O tipo de morte não pode envolver o suicídio. Deve ser por uma causa natural ou por uma situação em que a pessoa não tinha outra alternativa. Portanto, o barco e de repente o barco naufragou. Então, esse é considerado como um mártir. Assim como aquele que morre carbonizado, um acidente, e ele não conseguiu sair, acabou morrendo carbonizado, pegou fogo o carro, é também considerado como um mártir. O martírio é algo que todos os crentes devem pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que alcance essa posição, ao ponto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter mencionado, esse hadith vem no Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sa'ala Allah ash-shahada bi-sidq", aquele indivíduo que pedir o martírio a Allah subhanahu wa ta'ala e for veraz neste pedido, ele quer alcançar o martírio, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ballaghahu Allahu manazil ash-shuhada wa imma tala firashi", de acordo com a sua intenção, ele é firme na sua intenção, ele de facto pretende alcançar o martírio, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah irá lhe contar como um mártir por mais que ele morra na sua própria cama. Portanto, este hadith ensina-nos que nós todos temos que ter a intenção de alcançar o martírio, lutar pela causa de Allah, defender interesses islâmicos, por mais que isso leve-nos à morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith deixa aqui claro este ensinamento, portanto, conjugado com a primeira parte logo que eu mencionei neste hadith, para melhor percepção do conteúdo que acabamos de abordar. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.